Nesta aula eu vou mostrar a passagem de parâmetros para os métodos action nos controladores na ASP.NET Core. Quando uma requisição chega em uma aplicação ASP.NET Core, ela é mapeada automaticamente para os métodos action. Se o método action usar um parâmetro, o framework vai procurar por um parâmetro do mesmo nome nos dados da requisição. Se o parâmetro existir, o framework automaticamente passa o valor do parâmetro para a action de destino. Então vemos aqui uma URL que representa uma requisição e aqui o valor 1 é o valor do parâmetro que está sendo recebido aqui pela action edit, que tem um parâmetro que está esperando um parâmetro do tipo inteiro igual a com o nome ID. Tá? Isso é feito levando em consideração o roteamento definido no arquivo de startup. Tá? Então, nesse caso, esse valor vai ser passado para esse método action que está esperando o parâmetro. Eu posso passar os parâmetros embutidos na URL, tá? Como nesse exemplo, primeiro exemplo, no formato de query string ou em um formulário de dados, atribuindo o valor ao argumento e depois passando para o método action. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, né, no código da nossa última aula. Eu já estou com o servidor aqui usando o WAT, né, como eu mostrei, já está atendendo. Vamos olhar o nosso mapeamento para lembrar. Ó, home index, então o mapeamento padrão é controlador, se eu não informar nada, ele vai usar home. A action, ele vai usar index. E aqui eu tenho um parâmetro. Quando você vê o parâmetro, ele é colocado entre chaves e quando você vê um sinal de interrogação, significa que ele é opcional. Tá? No caso aqui, como ele é um tipo por valor, eu tenho que torná-lo nullable. Então eu coloco o interrogação, ele vai ser opcional. Tá? E aqui no meu produto controller, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método action e action result, que retorna e action result, né? Que eu vou chamar edit. E ele vai esperar um parâmetro ID. E aqui, para simplificar, eu vou retornar um content, onde eu vou fazer valor do ID é igual mais ID. Tá? Então, eu defini um método action chamado edit no meu controlador produto. Eu vou salvar, né? Vou abrir um navegador. Então, eu vou http localhost na porta 5000. Se eu não informar nada, ele vai me chamar o controlador home, o método action index. É isso aí. Então agora vamos chamar o produto, o método action edit e eu vou passar um parâmetro, que é o ID, que ele está esperando 99. Olha lá, valor do ID 99. Tá? Se eu quiser passar isso no formato de query string, eu teria que vir aqui, ID igual a 88. Então eu vou mudar, olha lá, ID igual a 88. No caso do formulário, eu ainda não... Mais adiante nós veremos um exemplo. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou entrar aqui no controlador, produto controller, e vou alterar o nome do parâmetro, de ID para código. Vou salvar. E vou edit, vou passar embutido na URL. Eu vou colocar aqui 777. Olha lá, ele não achou, ID igual a 0. Agora, vou passar no formato de query string 666. Também não achou. Tá?
Por que que ele não achou? Pelo seguinte, porque você tem que considerar o seu mapeamento, o roteamento que foi mapeado aqui, que o nome do parâmetro tem que ser ID, tá? Se eu passar, a única forma de passar esse parâmetro aqui é passando aqui na carry string, alterando o nome dele para código. Agora ele vai passar, tá vendo? Tá? Então, você tem que ficar atento a isso, né? Sempre vai valer o valor do parâmetro que você definir na sua rota. No caso aqui, o nome esperado é ID. Então, vamos a mais um exemplo. Vou abrir aqui no controlador. Então aqui, ó, eu vou pegar esse método index e eu vou fazer ele retornar action_result. E agora eu vou definir dois parâmetros. Uma página, que é do tipo int, e uma string, que eu estou usando para ordenação. Naturalmente aqui eu vou remover esse código aqui. E para tornar esses parâmetros opcionais, no caso do int, eu tenho que torná-lo nullable, né? Então, a string, como é um valor por referência, ele já é nullable. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar, né? If not página has value. Se não for fornecido nenhum valor, eu vou atribuir um valor padrão aqui, que vai ser 1. Tá? E agora, if string is null or empty. Se o parâmetro ordem não for passado, eu vou definir aqui um valor que a ordem vai ser por nome, tá? E aqui eu vou retornar um content para simplificar, onde eu vou usar aqui o string format. Poderia usar a concatenação, né? Então aqui eu vou colocar página igual, vou colocar o indexador, o sinal de e-comercial, ordem igual, tá? E agora tenho que passar a página e a ordem. Opa. Deixa eu puxar mais para cá para você visualizar o código. Então, ó, eu estou retornando aqui a página, né, o número da página e qual é o número da página e qual é o valor do meu parâmetro ordem. Então, eu tenho aqui dois parâmetros no método actionIndex do controlador do produto. Vamos salvar, né? Tem que salvar, porque senão ele não vai. Vamos ver se não tem nenhum erro. Aparentemente está tudo ok. Então vamos executar. Então primeiro eu vou chamar produto index. Não vou passar nenhum valor. Tá? Quando eu não passo nenhum valor, ele tem que exibir página igual a 1 e ordem igual a nome. Então vamos lá. Página igual a 1, ordem igual a nome. Agora eu vou passar uma página diferente. Eu vou colocar a página igual a 555. Olha lá, o valor da página foi alterado. E agora eu vou fazer a mesma coisa para ordem. Ordem igual a data. Olha lá, ordem igual a data. Então eu posso passar os parâmetros, nesse caso, somente via carry string. Eu não posso passar os parâmetros embutidos na URL, porque eu preciso criar uma rota customizada que vai incluir esses dois parâmetros. Então aqui eu
estou fazendo a passagem de parâmetros opcionais, tá? Mas como eu não defini uma rota específica, tá? Eu só posso passá-los via query string. Tá? Se eu quiser embutir na URL usando o formato index, um valor da página e uma ordem, ele assim não vai funcionar, porque isso aí tem que estar mapeado numa rota. Então, nessa aula nós vimos a passagem de parâmetros opcionais, e na próxima aula nós vamos ver como definir uma rota customizada.